sabiam o que é que elas deviam estudar e quando estudar. Porque saber o que é que você tem que estudar é importante. Por exemplo, eu fui fazer uma prova de vestibular e acontece o seguinte: eu não sabia quais eram os assuntos que eu tinha estudado desde que eu era, hoje em dia é o sexto ano, né? Sexto ano até o ensino médio. Eu não sabia como eram os nomes dos assuntos. Então, para mim, estudar a primeira prova de vestibular foi terrível. Eu tive que sair procurando cronogramas que tinham ali os nomes dos assuntos, procurar livros para poder estudar. E são coisas que, se eu soubesse de antemão, se eu tivesse me atentado para isso, eu já saberia tranquilamente. Eu já teria procurado isso com muito tempo de antecedência. Então, saiba primeiro o que é que você vai estudar. Se você vai fazer uma prova de colégio, saiba o nome dos assuntos que o professor está colocando ali. Se for um assunto difícil, dificilmente, pela minha experiência, você vai saber o nome porque você não quis nem gravar. Então, pare para analisar qual é o nome daquele assunto. Separe um tempo para você poder pesquisar a respeito dele, tirar as suas dúvidas, saber realmente como funciona a estrutura daquele assunto dali, para você poder estudar com mais propriedade. Então, saiba o que você vai estudar. Outra coisa, quando é que você tem que estudar esse tipo de coisa? Eu já falei aqui num vídeo anterior do canal que você precisa saber o, os assuntos mais fáceis e os assuntos mais difíceis. E saber que você precisa estudar os assuntos difíceis primeiro e depois os assuntos mais fáceis. Tem pessoas que vão querer fazer o contrário, né? Estudar os mais fáceis primeiro e depois os mais difíceis. Só que aí quando você estuda os mais fáceis primeiro e depois os mais difíceis, quando você chegar na hora da prova vai ficar faltando alguma parte do assunto mais difícil para você lembrar. E aí? Como é que você vai se virar com isso? Então, você precisa saber que aquilo que vai demandar mais tempo seu, você precisa fazer primeiro. Você precisa estudar